Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, tradução Vera Ribeiro. Editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Segundo item, Dialectic de Monstros, ou A Contorção como Modelo. Segunda parte. Contudo, mais que qualquer outra coisa, a clínica da histeria, tão triunfal quanto espetacular nesse final do século XIX, pareceu fornecer um modelo sintomatológico mais pertinente da dialética do monstro, segundo Warburg. Com efeito, no sintoma histérico reúnem-se a pathosformel expressiva da crise da Nashleben, de um trauma latente que retorna na intensidade dos movimentos produzidos. Aliás, na partícula Nash, do verbo Nashleben, existe a ideia possível de uma simulação, e desde o século XVIII os alienistas consideravam a histeria justamente por esse ângulo. Surge então a figura de Charcot, incontestável mestre intelectual do funcionamento sintomático e incontestável mestre de balé do espetáculo histérico do fim do século XIX. A afinidade entre o corpo histérico, segundo Charcot, e a pathosformel, segundo Warburg, foi defendida e demonstrada recentemente por Sigrid Schad, além de se encontrarem na biblioteca de Warburg 2 livros de Charcot e de seu colaborador Paul Riquet, nota 50, que será lida no final do tópico. A psicopatologia de um se aparentaria como a Kulturwissenschaft do outro, desculpe a pronúncia do alemão. Em vários pontos essenciais, esses 2 saberes apresentam-se como explorações de um arquivo clínico, utilizam abundantemente a fotografia e acabaram por se constituir como repertórios iconográficos, nota 51. Assim, o Atlas Warburgiano das Fórmulas do Pathos, figura 44, 69, 71, 86, 87 e 90 e 91, seria um equivalente histórico do famoso quadro sinóptico constituído por Riquet com base nas indicações de seu mestre do grande ataque histérico completo e regular, nota 52. A grande virtude dessa aproximação foi suspender uma censura na tradição warburgiana, um ponto cego, escreveu Schad, nota 53. Com efeito, a história da arte nada quis saber dos prolongamentos patológicos da pathos de Warburg. Recusou-se a ver o que seu próprio status de disciplina humanista devia à instauração, por Warburg, de uma espécie de disciplina patológica, nota 54. Sigrid Schad tem fundamento, portanto, para falar de Charcot como precursor ou predecessor de Warburg no plano da interdisciplinaridade da coleção iconográfica, da observação dos corpos entregues aos movimentos do pathos, da paixão ou da loucura dionisíaca, nota 55. Convém assinalar desde já que as alusões de Nietzsche à dança à dança de São Guido e ao pequeno processo da transfiguração de Rafael em O Nascimento da Tragédia encontram correspondentes exatos nas pranchas dedicadas por Charcot a Riquet aos mesmos temas no livro sobre os demoníacos na arte, nota 56. Como, por fim, não nos impressionarmos com a analogia entre as figuras dionisíacas da ninfa em Warburg e as imagens da histeria desenhada por Riquet na Salpêtrière, nota 50, figuras 55 e 56. Não poderíamos dizer, então, que o caminho retroativo adotado por Charcot em sua medicina retrospectiva, histéricas modernas, místicas cristãs, mênades antigas, encontra sua justificação histórica e estética na análise warburgiana das sobrevivências? Olhando mais de perto, parece-me que o terreno dessa analogia é repleto de emboscadas. Chega até a desmoronar a cada novo passo. Com efeito, todo o uso das imagens em Charcot decorre de uma operação epistêmica que visa a reduzir o caráter essencialmente proteiforme, lábil e metafórmico do sintoma histérico, esse amontoado de serpentes em movimento que atravessam os corpos, a simples condição de um quadro regular com força de lei, tanto temporal quanto visual, fosse pelo recurso à hipnose, fosse pela experimentação galvânica ou pelo estabelecimento de uma iconografia.
O desafio de Charcot era o mesmo: dominar as diferenças do sintoma. E isso só era possível, concretamente, superalienando as próprias histéricas, fazendo com que elas se curvassem às imagens patéticas que as precediam na iconografia artística do mestre, nota 57. Só era possível, portanto, ao se desenvolver um sofisma histórico acrescido de um sofisma iconográfico, no qual os corpos reais, os corpos sofredores, eram intimados a se constituir a imagem das figuras reunidas nos atlas como provas de um quadro clínico já estabelecido de uma vez por todas. Nota 58. Se a histérica de Riquet parece tanto amena de Warburg, é porque, para começar, Riquet quis desenhar suas histéricas da maneira como um arqueólogo faz a reprodução gráfica de uma escultura da antiguidade. Não há nada disso em Warburg. A montagem do Atlas Mnemosyne respeita as descontinuidades e as diferenças, e nunca apaga os hiatos temporais, por exemplo, entre um levantamento arqueológico e uma fotografia contemporânea. Na página 258 está a figura 55, um anônimo grego, Mênade dançando, época neoática, reprodução gráfica de um relevo do Louvre, segundo Warburg, Bilder aus dem Gabier, der Pueblo Indiano, em Norte América, 1923, figura 21. Já o quadro de Charcot visa as continuidades e as semelhanças, instaura uma unidade temporal no desenrolar do grande ataque histérico completo e regular. Como consequência, a ciência sem nome de Warburg subverte todas as premissas da iconografia médica de Charcot. Nesta, a histeria é um significante mestre, ao qual tudo, desde a mênade representada até a doente presente, deve reduzir-se. Na primeira, ao contrário, ninfa mantém-se como um significante flutuante que corre de uma encarnação a outra sem que nada procure sitiá-lo. No fim das contas, é preciso reconhecer que as sintomatologias de Charcot e de Warburg se opõem em quase todos os planos. O sintoma para Charcot é uma categoria clínica redutível a um quadro regular e a um critério nosológico bem definido, ao passo que o sintoma em Warburg é uma categoria crítica que faz explodir o quadro regular da história estilística e os critérios acadêmicos da arte. Charcot desejava que o sintoma sempre fosse remetido à sua determinação, traumática, neurológica ou tóxica. Já Warburg fez do sintoma uma obra constante, constantemente aberta da sobredeterminação. De um lado, o protocolo, quase totalitário do ataque completo e regular. De outro, uma intricação errática, um amontoado móvel de serpentes do qual seria muito difícil fixar, como no quadro de Charcot, a abscissa e a ordenada, nota 59. Uma última observação nos fará sentir toda a distância que separa esses dois modelos epistemológicos do sistema. Os famosos princípios gerais da expressão destacados por Darwin, cuja importância aos olhos de Warburg já podemos ver, ficam bem pouco à vontade no modelo do sintoma histérico, segundo Charcot. A marca certamente explica uma lembrança traumática que entra em ação no ataque histérico, no qual ela se concentra no chamado período das atitudes passionais, ou poses plásticas, nota 60. E quanto ao deslocamento? E a antítese? Devemos convir que Charcot e Riquet defenderam uma concepção da poesia plástica ou das poses plásticas na qual faltava justamente a plasticidade exigida por esses dois princípios darwinianos. Só os encontramos negativamente implícitos, rejeitados para as profundezas insanas do ataque histérico no famoso período odiado em que a histérica desafia seu mestre e em que o mestre superado pelo acontecimento, só se arranjava com a dupla qualificação do ilogismo, ela faz qualquer coisa, e do clownismo, ela zomba de nós. Trata-se do chamado período das contorções, esquematizado por Riquet, figura 57 e 60. Porque, na maioria das vezes, era útil ou inútil fotografá-lo na fluidez dos movimentos, muito desordenados ou escondidos sob a camisa de força, enfim, imposta às pacientes. Nota 61. Na página 259 está a figura 56. Pródromos
do grande ataque histérico, segundo Paul Riquet, Étude clinique sur la grande hystérie ou hystério-epilepsie, Paris, 1881, página 5. Citação. E se me permitem uma expressão meio vulgar, o período das grandes proezas, e não foi à toa que o senhor Charcot lhe deu o nome pitoresco de clownismo, com isso, lembrando os exercícios musculares a que se entregam os acrobatas, com efeito esse período abrange duas fases, a das atitudes ilógicas ou conotações e a dos grandes movimentos, ambas exigindo uma flexibilidade, uma agilidade, uma força muscular que são a conta certa para assombrar o espectador, e que na época das convulsionárias de Saint-Martin afiguravam-se tão acima dos recursos da natureza que somente a intervenção divina parecia ser capaz de explicá-las. Aqui, a doente assume a posição mais variada, ou as posições mais variadas, mais imprevisíveis e mais improváveis. Nota 62, fim da citação. Eis a reviravolta decisiva. Coube a Freud elaborar uma compreensão dos sintomas histéricos apta a superar o modelo rígido do quadro clínico e dar conta das intricações ou sobredeterminações móveis e a respeitar a plasticidade essencial dos processos envolvidos. Ora, o que fez Freud para ultrapassar a iconografia de Charcot? Primeiro, também ele voltou, como bem mostrou Lucille Rittivot, aos 3 princípios darwinianos da marca ou repetição memorativa, do deslocamento ou derivação, e por último da antítese, ou possibilidade de inversão nos contrários, nota 63. A marca permitiu que Freud compreendesse de que modo o sintoma atualizava uma lembrança inconsciente em ação. O deslocamento permitiu explicar o jogo constante das intricações figurais e das metamorfoses significantes, maneira dinâmica de contemplar a complexidade dos fenômenos. Já a antítese permitiu descrever as maneiras pelas quais o inconsciente no sintoma zomba da contradição lógica e do tempo dos biomorfismos triviais, ignora-os de modo significativo. Freud abordou o problema do sintoma exatamente onde Charcot o havia deixado, bem no fundo dos movimentos ilógicos, esse momento negativo na dialética do monstro, esse grau máximo de tensão nas pathosformen, como talvez dissesse Warburg. Figura 57 e 58, grande ataque histérico, contorções ou movimentos ilógicos, segundo Paul Riquet, Étude clinique sur la grande hystérie ou hystério-epilepsie, Paris, 1881, páginas 72 e 73, estão presentes na página 261. Via real da psicanálise, formação do inconsciente. No pleno sentido do termo, nota 64, o sintoma histérico com Freud deixou de depender de uma iconografia. Não é quadro, representativo ou protocolar, nem reflexo, mesmo que de um trauma. Freud logo desenvolveu dinamogramas de polaridades múltiplas reunidas em um amontoado ou erraticamente empilhadas umas nas outras. Às vezes fervilhando como serpentes, toques com tabus, facilitações com defesas, desejos com censuras, crises com soluções de compromisso, intricações com desintricações, etc. Na articulação dialética dessas polaridades surge o momento sintomático como tal. Freud o observou, antes mesmo de ter que interpretá-lo, numa situação que provavelmente não era a do tratamento. Podemos imaginar uma sala comum de Salpêtrière ou o anfiteatro de Charcot. Cita: num dos casos que observei, a doente com uma das mãos mantinha o vestido apertado contra o corpo, como mulher, enquanto com a outra esforçava-se para arrancá-lo, como homem. Essa simultaneidade contraditória condiciona, em grande parte, a incompreensibilidade de uma situação que é, no entanto, muito plasticamente representada no ataque. Há algumas expressões em alemão, recomendo que façam a leitura da obra original para que vocês conheçam. E que, portanto, presta-se perfeitamente à dissimulação da fantasia inconsciente de que está em ação.
nota 65. Figura 59 a 60, na página 262, grande ataque histérico, contorções ou movimentos ilógicos, segundo Paul Riquet, Étude clinique sur la grande histeria ou estereoepilepsia, Paris, 1881, páginas 76 a 77. Lição admirável do olhar, nota 66, onde Riquet falava da contorção histérica em termos de posição, as mais variadas, as mais imprevistas, as mais improváveis, e, portanto, como tais, impossíveis de compreender numa iconografia. Freud, por sua vez, veio destacar a fórmula desse patos corporal, a fórmula do caos gestual que explode no ataque histérico. Nesse corpo movido como imagem, como Pierre Fedda aborda, é a própria questão do sintoma, nota 67, nessa bagunça de movimentos desordenados, Freud soube reconhecer uma estrutura exemplar. Vale a pena nos debruçarmos em detalhes sobre ela, porque a lição do olhar é aqui acrescida de uma profunda lição antropológica sobre a dialética do monstro. Primeiro elemento dessa estrutura, a intensidade plástica das formas corporais e dos movimentos produzidos. A histérica em crise expõe ao observador uma situação tão plasticamente representada que o olhar fica ao mesmo tempo aprisionado, captado, fascinado e desamparado, estupefato. Primeiro, é por ser visualmente intensa que a situação representada no ataque parece falada à incompreensibilidade. Assim, Freud parte de um dado fenomenológico incontornável tão evidente a seus olhos, embora difícil de interpretar, quanto era aos olhos de Warburg, a intensidade dionisíaca de uma Madalena descabelada aos pés de uma cruz. Recordemos, além disso, que Goethe havia partido dessa mesma constatação a propósito dos gestos desesperados de Laocoonte. A intensidade atuante do grupo escultórico ultrapassa infinitamente, dizia, as capacidades do nosso entendimento. Uma obra é algo que se contempla e se sente. Ela é atuante, mas não pode ser realmente conhecida. Nota 68. Segundo elemento essencial nessa estrutura. O segundo motivo para tornar a situação incompreensível, a simultaneidade contraditória. Aqui, a efetivação extrema torna-se contra a efetivação. A intensidade faz-se síntese, trabalho orgânico e, ao mesmo tempo, transgressivo. O que acontece? Dois movimentos contraditórios enfrentam-se num só corpo. Freud descreve essa dialética exatamente como o faria Warburg sobre uma Madalena de Niccolò Dell'Arca, observando o destino dado ao acessório em movimento, ou seja, ao amarfanhado da roupa, arrancada da metade da mulher pela metade do homem, segurada pela metade da mulher contra a agressão da metade do homem. O resultado é uma intricação em movimento, uma dinamografia de polaridades misturadas. O sintoma representa a realização de dois desejos contraditórios, escreveu Freud em 1899, nota 69. É o que o nosso texto retoma em termos nos quais aparece a lei de constituição dúplice de toda a formação do inconsciente, nota 70. Lei que, com certeza, Warburg não desmentiria no campo das imagens em geral. Assim, aí vemos o princípio darwiniano da antítese investido de uma extensão tão radical que a própria ideia de expressão patética parece desfazer-se em pedaços. O sintoma é essa sua etimologia, remete àquilo que cai, não ao que é portador de sentido. Com ele, os próprios signos explodem, jorram em ramalhetes, depois desmoronam antes de um novo fogo de artifício. Freud já o indica ao descrever o modo como o sintoma é sobredeterminado, num plano não apenas sincrônico, diversos sentidos ao mesmo tempo, mas também diacrônico, cada um deles se modificando no tempo, nota 71. Em suma, o sintoma, no sentido freudiano, explica com muita exatidão o que Warburg procurava compreender na oscilação constante entre polarizações extremas e despolarizações, produtoras de ambivalências. Então, como nos admiramos com o fato de o vocabulário do conflito e do compromisso ter sido tão necessário à definição da patusforma warburgiana quanto a Symptombildung freudiana. Cita: os sintomas são resultantes de um conflito.
no qual o que está em jogo é um novo modo de satisfação da libido. As duas forças que se desuniram voltam a se encontrar no sintoma, como que se reconciliam através do compromisso da formação sintomática. Também é por essa razão que o sintoma tem tanta capacidade de resistência. Ele é sustentado pelos dois lados. Nota 72. Há expressões em alemão que eu recomendo a leitura da obra. Fim da citação. Essa capacidade de resistência também pode ser entendida como capacidade de sobrevivência de Nachleben. Portanto, a experiência histórica da Pathos-Formel se explica em termos metapsicológicos pela implicação que há nelas de conflitos mantidos e compromissos sempre possíveis. Na Madalena, esculpida por Bertoldo di Giovanni, figura 54, a Mena de Antiga só sobrevive tão bem porque o luto e o desejo são mantidos em seu conflito, tensos, porém intrincados, numa dubiedade habilmente escolhida, a que possibilita o compromisso da dançarina pagã em transe com a santa cristã em lágrimas. Freud escreve que o sintoma é uma ambiguidade engenhosamente selecionada que encerra duas significações que se contradizem totalmente. Nota 73. É como se lêssemos uma descrição de tudo que interessou a Warburg na sobrevivência da Pathos-Formel da antiguidade, como, por exemplo, o gesto desesperado do antigo pedagogo, sobrevivendo invertido no gesto triunfal do Davi renascentista, figura 44. O sintoma joga com sua antítese, cria situações incompreensíveis porque sabe conferir intensidade plástica, isto é, uma evidência fenomênica dada em bloco ao observador como uma escultura, aos jogos mais complexos da simultaneidade contraditória. Nele, coexistem e se correspondem conflitos e compromissos, formações reativas e formações substitutas. Nele coexistem e se intercambiam representações recalcadas e representações recalcadoras. Freud já havia assinalado no sonho em processo, também observava no sintoma, que ele denominou de inversão no contrário. Cita: a inversão, a transformação no contrário, é um dos meios usados com mais frequência e de mais bom grado pelo trabalho do sonho. Ela dá à representação um grau de deformação tal que, à primeira vista, o sonho parece inteiramente ininteligível. A crise histérica usa com frequência essa mesma técnica para enganar seus espectadores. Nota 74, fim da citação. Ora, o que Freud diz aí sobre a contorção histérica, Warburg diz exatamente sobre as fórmulas figurativas capazes de sobrevivência. Sua articulação com a antítese, isto é, sua insensibilidade a contradição lógica, para retomar outra expressão freudiana, manifesta a um só tempo seu trabalho de transformação e sua persistência, sua capacidade de eterno retorno. Porém, há ainda mais. Warburg e Freud compartilham uma atenção especial ao que chamarei de pivôs formais, de todas essas inversões de sentido, nota 75. Em seu artigo de 1908, Freud nos dá uma grande lição de visão ao aceitar a complexidade do fenômeno, o amontoado de obras em movimento que constitui a situação incompreensível do ataque histérico, mas sem renunciar à busca de uma estrutura. Ele não encontra essa estrutura mediante o empobrecimento, a esquematização daquilo que vê, como fez Riquet, nem busca uma ideia por trás do que vê. Do mesmo modo, não procura fazer seu detalhamento iconográfico, como Riquet tenta fazer, o que, aliás, a desordem dos movimentos ilógicos torna impossível. Mas Freud discerne subitamente uma linha de tensão formal, uma espécie de linha de simetria em movimento, sinuosa ou quebrada, com o corpo que alternadamente se estende e se dobra, dançante ou explosiva, mas sempre ali, bem no vazio do caos gestual que ela distribui de um lado e outro de sua inapreensível geometria. Sem dúvida, a clínica de Charcot, na qual abundavam as hemissensibilidades, as hemanestesias, etc., havia preparado Freud para essa visão, mas tudo que ainda era desordem aos olhos de Charcot, todo o caráter incompreensível e lógico da situação, organiza-se agora em torno de um eixo que orienta a fantasia masculina de um lado e a fantasia feminina de outro.
Esse eixo une e confronta, ao mesmo tempo, os dois termos contraditórios. Não resolve a complexidade, mas a organiza e difunde espacialmente, ritmicamente. É algum pivô, ele próprio agitado, insisto, em torno do qual se liberta todo o desregramento da contorção. Essa simetria em movimento oferece, portanto, uma fórmula para o pathos crítico que explode no ataque histérico. Como não pensamos aqui na maneira particularíssima de Warburg discernir a estrutura do pathos em ação nos quadros de Botticelli ou nos afrescos de Ghirlandaio, com efeito observou-se em toda parte o poder estruturante dos eixos visuais em Botticelli. Era a borda orgânica do corpo e de seus acessórios em movimento, cabelos ou drapeados, em Ghirlandaio. Era a borda arquitetônica do piso e do subsolo de onde surgem muito estranhamente, na Santa Trinità. Os retratos genealógicos dos filhos da família Médici, nota 76, em torno desses eixos visuais dançam, se assim me atrevo a dizer, todas as contradições, todos os conflitos em ação na imagem, harmonias e rupturas, belezas e terrores, semelhanças e dessemelhanças, tempos presentes e tempos passados, vivos e mortos, etc. Lei morfológica, dos amontoados de cobras, é certamente complexa, sobredeterminada, impossível de esquematizar, mas existe, deixa-se entrever. Nunca é completamente apreendida, mas é abordada, aflorada, no próprio ritmo das intricações móveis, liberadas pela imagem. Uma última observação se impõe, a propósito desse trabalho visual da simultaneidade contraditória. A intuição comum a Freud e a Warburg talvez tenha sua fonte, mais uma vez na estética e na morfologia goetheanas. Ao falar da outra contorção humana e do outro amontoado de serpentes apresentados no Laocoonte, Goethe insistiu de imediato na importância das antíteses usadas na escultura. Figura 29 e 36, já apresentadas. Cita: o grupo do Laocoonte, além dos outros méritos que possui e que são reconhecidos, constitui ao mesmo tempo um modelo de simetria e variedade de calma e movimento, de oposição e gradações sutis. Todos esses elementos se oferecem em compromisso ao espectador, em parte de maneira sensível, em parte de maneira espiritual. Nota 77, fim da citação. Tudo se desdobra, tudo se opõe e tudo se emaranha no Laocoonte. O escultor, diz Goethe, mostra-nos em uma única obra o movimento de sua causa. Ali podemos ver as três figuras em luta com as cobras. Ativaram-se de múltiplas maneiras diferentes. Mais ainda, cada figura expressa uma ação dupla, de sorte que todos os graus de complexidade encontram em todas as escalas da organização formal, nota 78. Por fim, Goethe vê na própria escolha do tema apresentado, corpos humanos contorcendo-se sob o domínio contorcido dos corpos reptilianos, uma vantagem morfológica exemplar. Trata-se de esculpir múltiplas forças e de manifestar o que significa, em termos antropológicos, a própria contorção, seja na loucura, na dor ou numa obra-prima da escultura, isto é, a antítese entrelaçada do movimento e da paralisia. Cita: o objeto escolhido é um dos mais favoráveis que se pode imaginar, homens lutando com criaturas perigosas que não agem por sua massa ou sua potência, mas como forças múltiplas. Elas não ameaçam apenas por um lado e, portanto, não exigem uma resistência concretada ou concentrada num único ponto, mas são capazes, graças ao seu cumprimento, de paralisar 3 homens, em maior ou menor grau, sem feri-los. Através dessa paralisia, há uma certa calma e uma certa unidade que já se difundem, apesar da importância dos movimentos. As manobras das serpentes são indicadas em termos de uma gradação. Uma delas apenas enlaça, a outra está irritada e fere seu adversário. Nota 79, fim da citação. Movida por forças múltiplas, agindo duplamente, produzindo conciliações, sofrendo conflitos que a tensionam entre o movimento e a paralisia, a imagem realmente é o organismo enigmático, que Warburg encontrou em cada uma de suas pesquisas sobre a escultura do Renascimento. Nota 80. Que ele pensava mais no dionisíaco nietzscheano do que na clínica da histeria estrito sensu. Quanto a isso, não há dúvida.
mas o próprio Nietzsche havia tomado o cuidado de definir o dionisíaco segundo o exemplo de organismos enigmáticos, capazes de todas as metamorfoses, isto é, passíveis de ser movidos por forças múltiplas e de reagir por gestos múltiplos, em suma, de saber desempenhar todos os papéis ao mesmo tempo, como disse Nietzsche, a propósito de certas histéricas. Cita: no estado dionisíaco, o conjunto de sensibilidades é excitado e exacerbado a ponto de descarregar de uma só vez os seus meios de expressão e de intensificar simultaneamente seu poder de representação, imitação, transfiguração e metamorfose. Todas as modalidades da arte, do mímico e do comediante. O essencial continua a ser a desenvoltura da metamorfose, a impossibilidade em que se fica de não reagir, exatamente como certas histéricas que já à primeira incitação entram em qualquer papel. Nota 81, fim da citação. Um organismo enigmático, portanto, o enigma, a situação incompreensível de que fala Freud, decorre em grande parte de um terceiro elemento estrutural do sintoma, o deslocamento. Este formula inteiramente o princípio ou os princípios enunciados por Darwin sob o termo associação. Permite compreender, sobretudo, por que a expressão do sintoma, por mais espetacular, violenta e imediata que seja, provém de um verdadeiro trabalho de dissimulação do velamento da fantasia inconsciente em ação, com o que Freud conclui sua magistral descrição do evento histérico. O sintoma se vela porque se metamorfoseia, e se metamorfoseia porque se desloca. Ele, de certo, se oferece inteiro sem nada a esconder, às vezes a ponto de chegar à obscenidade, mas se oferece como figura, em outras palavras, como desvio. Nota 82. E é o próprio deslocamento que autoriza um recalcado a retornar, enquanto Warburg constatou na Vênus de Botticelli um deslocamento da intensidade patética do centro, seu corpo nu para a borda, seus cabelos ao vento. Nota 83. Freud constataria em Dora um deslocamento de sensação, concomitante a uma inversão do afeto, da mucosa inferior, abraço, genitalidade, para a mucosa superior, nojo, oralidade. Nota 84. É assim que o organismo torna-se enigmático. O sintoma desloca-se e se desloca. O sintoma desloca e se desloca. Só se dá a contemplar na dimensão da dubiedade. É essa a sua fenomenologia de partida, sua situação incompreensível. O sintoma só nos dá acesso de imediato, intensamente à organização de sua própria inacessibilidade. Essa inacessibilidade é estrutural, não resolve nenhuma chave suplementar do dicionário iconológico. Diz-nos apenas que são muito numerosas as portas a abrir e que, se há organização, esta deve ser pensada em termos de movimento de deslocamentos, das migrações das quais Warburg fez todo o destino da Pathos-Formel e das quais o Atlas Mnemosine tenta reconstituir justamente as geografias móveis e as histórias sobreviventes. Nota 85. O sintoma se desloca, migra e se metamorfoseia. Não foi isso que Rudolf Virchow, julgando conservar a lição de Warburg, chamou de migração dos símbolos? Nota 86. Não inteiramente, pois o sintoma traz em si uma condição de inacessibilidade e intromissão, recalcado, retorno do recalcado, que o símbolo não pressupõe fatalmente. Freud o estabeleceu bem num breve artigo de 1916 intitulado Uma relação entre um símbolo e um sintoma. O símbolo, comumente feito para ser compreendido, transforma-se em sintoma a partir do momento em que se desloca a ponto de perder a identidade original, onde prolifera até asfixiar sua significação, transgredindo os limites de seu próprio campo semiótico. Assim, levantar o chapéu na rua é um símbolo na ordem da convenção social, cumprimentar alguém com gentileza, ou no folclore onírico, o chapéu como órgão genital torna-se sintoma a partir do momento em que o obsessivo, por exemplo, desenvolve até o infinito a casuística da saudação, dispondo toda uma rede de significações próprias para infectar o deslocamento. É uma espécie de epidemia. Tudo que o cerca, a própria cabeça, torna-se, entre outras coisas, o órgão possível de ser
subtraído. Nota 87. Em suma, o sintoma é um símbolo que se tornou incompreensível, pois ficou investido de poderes da fantasia inconsciente em ação. Plasticamente intensificado, passível de simultaneidade contraditória, de deslocamento e, portanto, de dissimulação. E a obra da fantasia? Ela constitui em atrair os símbolos para um registro que literalmente os esgota. Eles se enriquecem, combinam-se até chegar a uma espécie de exuberância, mas essa exuberância também os extenua. Assim, a atração de que foram objeto equivale à sua deformação, à sua vocação para o informe. Freud chamou-a de regressão do pensamento simbólico para puras imagens sensoriais, nas quais a representação, de certo modo, como que retorna à sua matéria-prima. Cita: não fizemos senão dar nome a um fenômeno inexplicável. Chamamos de regressão o fato de, no sonho, a representação voltar à imagem sensorial, de que um dia saiu. A montagem dos pensamentos do sonho é desregrada ou desagregada no curso da regressão e devolvida à sua matéria-prima. Nota 88, fim da citação. Símbolo que se tornou incompreensível, o sintoma como tal parece efetivamente inacessível à notação exaustiva, à síntese e à decifração. Nota 89. Pede para ser interpretado e não decifrado, como querem fazer com as formas simbólicas, os iconologistas herdeiros de Panofsky. O sintoma é, em primeiro lugar, mutíssimo no sujeito supostamente falante, ou dito de outra maneira, um símbolo escrito na areia da carne. Nota 90. Escrita paradoxal, portanto, a regressão e a imagem sensorial não impediriam Freud de enunciar metapsicologicamente o problema da inscrição inconsciente e do traço mnêmico. Nota 91. Nesse ponto, tocamos no quanto, ou no quarto elemento estrutural do nosso modelo. Ele reformula o princípio darwiniano da marca, que Warburg, voltaremos a isso, por sua vez chamou de engrama. Ele nos diz que o sintoma é uma sobrevivência, uma formação porta-memória. Talvez seja isso o mais importante para o nosso propósito. Será que Mnemosine não constitui a pedra angular da antropologia warburgiana das imagens? Mas o que acontece com essa memória? Perto de nós, Lacan buscou na ideia de cadeia significante uma resposta para o duplo requisito do sintoma e das formações do inconsciente em geral. Ela conjuga efeitos de mascaramento e efeitos de verdade, forças de transformação e forças de repetição, deslocamentos incessantes e marcas indestrutíveis. Isso sugeriu a Lacan reunir, para falar do sintoma, o gesto e a gesta, como um imediatismo carnal, um só instante, dotado de profundidade épica, uma longa história. Nota 92. Não será esse gesto, segundo Rilke, o gesto que retorna da profundeza dos tempos? Não será ele apatisfórmio como movimento da sobrevivência? Mas como compreender a memória de que esse gesto faz vir à tona a imagem marcada pelo tempo a que ele dá vida e movimento? Nota 50. Charcot e Porriquet, 1889, Porriquet, 1902. Chad, 1993, página 499 a 517. Nota 52. Ibden, página 503, Riquet, 1881, prancha 5. Nota 53, Chad, 1993, página 499 a 501. Nota 54, de Huberman, 1998b, página 7 a 20. Nota 55, Chad, 1993, página 502. Nota 56, Nietzsche, 1872, página 44 a 54, Charcot, Porriquet, 1837, página 28 a 38. Nota 57, de Huberman, 1982, página 69 a 82, Idem, 1991, página 267 a 280. Nota 58, de Huberman, 1984, página 125 a 188. Nota 59, conforme os quadros deixados inexplorados por Warburg, 1905, 1911, figura 47. Nota 60,
Paul Riquet, 1881, páginas 89 a 116. Nota 61, conforme Didi Huberman, 1991, páginas 267 a 280. Nota 62, Paul Riquet, 1881, página 69, Didi Huberman, 1982, páginas 161 a 162 e 246 a 272. Nota 63, Ritmus, 1990, página 264 a 273 e Lacoste, 1994, página 21 a 43. Nota 64, Freud, 1916 a 1917, página 466, idem, 1926, página 17. Nota 65, Freud, 1908b, página 155. Nota 66, Didi Huberman, 1988, 1985a e 1998a. Nota 67, Fedda, 1992. Nota 68, Goethe, 1798. Nota 69, Freud, 1887 a 1902. Carta a Fleiss, de 19 de fevereiro de 1899. Nota 70, Freud, 1908b. Nota 71, Freud, 1900. Nota 72, Freud, 1916-1917. Nota 73, Freud, 1916 a 1917. Nota 74, 1900, Freud. Nota 75, Didi Huberman, 1996, C. Nota 76, Warburg, 1893. Tradução, páginas 83 a 91. 1902A. Tradução, página 112. Nota 77, Goethe, 1798. Nota 78, Goethe, 1798. Nota 79, Goethe, 1798. Nota 80, Warburg, 1902A. Tradução, página 110. Nota 81, Nietzsche, 1889A, página 114. Nota 82, Auerbach, 1938. Didi Huberman, 1990b. Nota 83, Warburg, 1893. Tradução, página 47 a 100. Nota 84, Freud, 1905. Nota 85, Warburg, 1906. 1929b. Nota 86, Witt Krower, 1977. Nota 87, Freud, 1916. Nota 88, Freud, 1900. Nota 89, Lacan, 1966 e 1975. Nota 90, Lacan, 1964 e 1966. Nota 91, Freud, 1900. Nota 92, Lacan, 1957. Continuaremos a leitura do próximo tópico no próximo vídeo. Até lá. Obrigada pela companhia.